Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa situação triste, vergonhosa que o Brasil vive em todos os aspectos. Nós já falamos de inúmeras situações aqui no meu canal, no meu perfil, mas hoje nós vamos dar uma pincelada sobre essa situação vergonhosa do Brasil parecer um país medíocre que fica na esquina de uma grande cidade implorando por migalhas, e essas migalhas seriam oriundas da guerra comercial, da taxação de Trump dos Estados Unidos, presidente americano, sobre demais países. Isso é uma situação vergonhosa, é uma situação ridícula que mostra a nossa incapacidade de gerência, de gestão, a nossa mediocridade, o ridículo que o Brasil vive em termos de gestão das fronteiras para dentro. Um país com tanta capacidade, com tanta potencialidade, e aí eu falo na produção de alimentos, de exportação de uma maneira geral, e aí nós poderíamos pegar a celulose, nós poderíamos pegar até madeira perfilada, e, enfim, existem inúmeros produtos e produções e serviços que o Brasil poderia estar exportando, mas a cada presidente da República que passa pelo país, nós nos expomos ao ridículo, porque o Brasil criou duas figuras, parecem emojis de presidentes da República, e o povo vive de uma maneira ridícula adorando esses dois seres e ninguém se preocupa com o desenvolvimento do país. Então vamos lá, o Brasil está na iminência, esperando que através de uma sazonalidade migalhas do mercado mundial caiam para o Brasil, porque nós não somos competitivos. Não somos competitivos. Mesmo que abra mercados para o Brasil ou oportunidades, nós não temos sustentabilidade, porque tão logo as questões de taxação se resolvam, o Brasil é deixado de lado. E mesmo que abram volumes de exportação interessantes, nós não temos viabilidade econômica, financeira e operacional, e comercial também, porque o Brasil vai vender barato. O Brasil do slogan, o país que produz a qualquer custo e vende a qualquer preço, não tem sustentabilidade. Olhem o que está acontecendo no Brasil. Economicamente falando, olhem o que está acontecendo no Brasil. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. A irresponsabilidade e a falta de sustentabilidade econômica e financeira e operacional estão levando o país para uma crise sem precedentes. Mas vamos lá. Vamos que os Estados Unidos mantenham, por exemplo, a taxação que foi feita com relação ao México e ao Canadá, que foi de 25% sobre os produtos, e também sobre a China 10%. 8% dos faturamentos das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, ou seja, no último ano, 2024, fechamos num valor de 12 bilhões de dólares para aquele país. Na realidade, o terceiro destino mais impactante, tem a China em primeiro, com 49 bilhões, depois vem a União Europeia com 23 bilhões. O Brasil exporta para aquele país café verde, 16% das exportações para aquele país é de café verde, depois vem celulose com 14%, laranja com 9%, carne bovina com 8% e madeira perfilada em 4%. Então a dependência, aí nós temos que ver do outro lado, 8% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Mas a dependência desses produtos tem um impacto muito maior. Por exemplo, a madeira perfilada, ela tem mais de 70% de dependência do mercado americano. Depois vem a laranja. Depois vem o café verde, a celulose e por último a carne bovina. Então o Brasil vive numa questão de esmoleiro, esperando que os Estados Unidos taxem os produtos e serviços de outros países para que nós, na condição de esmoleiro, possamos adentrar em alguns mercados e conseguir exportar algo a mais. Sem viabilidade, sem sustentabilidade, sem planejamento e organização, é algo muito momentâneo, que vai inflacionar o setor produtivo brasileiro, vai com certeza inflacionar, e o Brasil vive na iminência da não mais exportação a partir que o mercado se regularize e os outros países que foram tarifados pelos Estados Unidos
consigam se organizar comercialmente e tornem, né, ou retornem novamente as suas exportações para patamares normais, até porque que esses governos, a partir do início das suas atividades, tomam atitudes mais grosseiras, mas no decorrer vão se ajustando. A ideia de Trump é estimular a produção interna, né, atrair novamente indústrias que tinham saído dos Estados Unidos, o investimento externo, o capital externo voltar para os Estados Unidos, e isso torne a produção nacional mais atrativa e economicamente também a esperança é que os Estados Unidos melhore a sua situação, a situação do povo brasileiro. Mas e o Brasil? O Brasil não faz nada em termos de governo. Nós vivemos numa situação apática e vergonhosa que não tomamos atitudes internas para fortalecer o setor produtivo e acabamos a cada passo que damos inviabilizando ainda mais quem produz no país. Porque estimulamos uma exportação a partir da nossa condição de esmoleiro, abriu o mercado, sobrou um mercadinho lá fora, vamos exportar mais. Não regularizamos as questões de custos e viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial, endividamos todo mundo e a partir daí de outras situações que nós poderíamos abrir um leque para ficar o dia todo falando, a dívida pública, Selic, tudo isso vai encarecer as linhas de crédito que também vão afetar o setor produtivo, mas essa situação que é enganosa, esse cenário enganoso da sazonalidade, vai criar uma sensação de maior exportação e como nós não temos controles viáveis internamente falando, o Brasil acaba cada vez mais inviabilizando o setor produtivo e nesse caso falando de agronegócio de uma maneira geral. Então esse tarifaço americano com relação a México e Canadá e também a China tem um propósito americano, mas que no decorrer dos tempos as organizações vão conseguindo se moldar, vai normalizar e o Brasil com certeza, porque nós já vivemos isso no passado, vai seguir nessa situação medíocre e vergonhosa de um país esmoleiro, como diz o título, de gigante que somos a esmoleiros que vivemos. É uma situação triste, mas isso tudo é culpa da falta de governo em Brasília, governo federal. A culpa é extremamente do governo federal e das condições que nós vivemos em termos de esmoleiro para exportação e preço alto dos alimentos no Brasil. A culpa é diretamente do Ministério da Agricultura, mais especificamente desse atual ministro que nós temos hoje à frente da pasta tão importante, dessa pasta tão importante para o país.